Donald Trump ataca o crime brasileiro com sanções. Presta atenção nisso aqui, porque o que eu vou te mostrar agora é totalmente inédito. Ah, essa notícia é boa demais. Alexandre de Moraes sofre mais uma gigantesca derrota. E não só isso, arrasta pra lama também Gilmar Mendes, alvos da Magnitsky. Não só ele, como sua esposa, seu escritório de advocacia, o seu holding lá, o Lex, né, Instituto Lex. O que eu tô curioso pra saber agora, gente, que eu queria ser uma mosquinha pra ver a reação, tá lá no ambiente, porque eu tenho certeza de tá surtando aí com essa notícia. Estados Unidos sancionam cidadãos e empresas brasileiras por suposta ligação com o PCC. É isso mesmo. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que sancionou 2 cidadãos e 3 empresas brasileiras devido a supostos vínculos com o PCC. As novas sanções têm como alvo Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes. As empresas são Victory Trading, Intermediação de Negócios e Wave Construções Inteligentes. Também a PixWave, Soluções de Pagamentos, do setor de construção. Segundo o comunicado do departamento, Shimada é um elo entre o PCC na Flórida e traficantes de drogas estrangeiros. O Departamento do Tesouro americano afirmou que o PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional, uma vez que suas operações em todo o país, particularmente na Flórida, lavam dinheiro proveniente do narcotráfico e contribuem para um ciclo de crimes. Urgente. Moraes sofre nova derrota internacional vexatória. É isso mesmo. A Corte de Cassação da Itália anulou a decisão da instância inferior que havia autorizado a extradição de Carla Zambelli pela condenação por porte ilegal de arma. A Justiça determinou, no entanto, que seja realizado um novo julgamento pela Corte de Apelação, responsável pela decisão negativa à ex-deputada. As motivações do tribunal ainda são desconhecidas e não há previsão sobre a data de nova audiência. Uma das teses evocadas é de que Alexandre de Moraes influenciou o julgamento, embora a relatoria deste caso seja de Gilmar Mendes. O decano do STF chegou inclusive a enviar apelos à Itália. Antes, a justiça italiana já havia negado o pedido de extradição referente à invasão do sistema do CNJ, ocasião em que determinou a libertação de Zambelli. Ah, essa notícia é boa demais. Demais da conta, como a gente diz aqui em Goiás, né? Alexandre de Moraes sofre mais uma gigantesca derrota. E não só isso, arrasta pra lama também Gilmar Mendes. Como vocês sabem, o Alexandre de Moraes ele já é visto como um perseguidor e ditador em vários países do mundo. Na Espanha, quando ele tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio, que não conseguiu. Nos Estados Unidos, com a tentativa de extraditar o Alan dos Santos e o Ramagem também não conseguiu. E o delegado da PF foi expulso dos Estados Unidos. Na Argentina, com prisioneiros do 8 de janeiro, os perseguidos do 8 de janeiro. E na Itália. Na Itália, ele até conseguiu colocar a Carla Zambelli 11 meses na prisão, só que ela foi liberada recentemente, como a gente divulgou aqui, e o Brasil inteiro divulgou. Foi liberada porque a justiça italiana entendeu que o Alexandre de Moraes era tanto vítima quanto julgador, ou seja, não era um processo normal, é uma perseguição contra a então deputada federal mais votada do Brasil nas eleições de 2022. Só que aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes teve um plano. Vocês libertaram ela falando que eu não posso interferir. Ele colocou o Gilmar Mendes para entrar no processo e pedir a extradição da Carla Zambelli. Ah, o Gilmar Mendes não tem nada a ver, ele é imparcial. Olha a resposta da justiça na Itália. Procuradoria da Itália pede rejeição de pedido de extradição de Zambelli e volta a citar Moraes. Justiça italiana negou a extradição de bolsonarista em maio em caso de invasão hacker de sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ex-deputada foi condenada pelo STF em 2025 por episódio em que sacou a arma contra homem. Em audiência realizada nesta quarta em Roma, a Procuradoria-Geral Italiana pediu que a Suprema Corte de Cassação rejeite um segundo pedido de extradição da ex-deputada para o Brasil, por entender que o julgamento que levou à segunda condenação pelo STF também foi afetado por falta de imparcialidade. Olha só, cara. A Suprema Corte de Extradição da Itália dizendo que a nossa Suprema Corte não é imparcial, é persecutória, é um tribunal de exceção.
Que vergonha, cara. Que vergonha. A decisão dos juízes deve ser comunicada até o início da noite, no horário italiano. O tribunal julgou nessa manhã, né, o segundo pedido de extradição. Deixa eu explicar, vamos resumir. Esse segundo pedido é o da arma e não o da invasão hacker. E aí o Moraes pensou assim, não, eu vou jogar esse pedido então para a mão do Gilmar Mendes, porque no meu pedido eles falaram que eu não posso interferir, já que eu estou perseguindo a Carla Zambelli. Só que a justiça italiana falou a mesma coisa. Olha, não me vem com esse papo não, que a gente sabe que é você que está por trás disso. Ó. A corte viu como problemático o duplo papel de Moraes, como pessoa lesada por um dos crimes e como membro do colégio julgador, além de relator do caso. Na avaliação dos magistrados, a modalidade em que o processo ocorreu no Brasil significou uma macroscópica violação do direito de defesa, ou seja, não houve direito de defesa. Aí vamos lá. Nessa quarta, no entanto, em sua intervenção, o procurador Fábio Pacucci, que não participou a procuradoria lá atrás foi a favor da extradição dela. Agora foram contra, ou seja, acordaram para a vida, né? O procurador Fábio Pacucci, que não participou do julgamento anterior, afirmou, segundo a Folha, apurou que a imparcialidade de Alexandre de Moraes pode ter condicionado esse segundo julgamento, ou seja, que a imparcialidade do Moraes não condicionou apenas o primeiro, mas o segundo. Carla Zambelli está sendo perseguida e é vítima de perseguição em 2 julgamentos que envolvem Alexandre de Moraes. Ele se aliou a argumentos apresentados, né, pela defesa de Zambelli e pediu anulação da sentença na instância inferior. O entendimento da Procuradoria, ao acolher a tese da defesa, é que, devido a seu protagonismo no primeiro caso, Moraes não deveria ter participado do julgamento no segundo processo. Se no primeiro processo o ministro de Moraes, como parte lesada de um dos crimes, não poderia ter feito o juiz, essa situação permanece e condiciona o segundo processo. Sua imparcialidade é comprometida. Ou seja, em qualquer país sensato do mundo, minimamente sensato, um juiz não pode julgar uma pessoa num caso em que ele é vítima. Isso acaba com todo o devido processo legal e direito de defesa. Curiosamente, é exatamente o que aconteceu com o julgamento do Bolsonaro. O argumento da justiça italiana para anular a extradição da Zambelli, soltar ela dizendo que ela é perseguida, é exatamente o argumento que poderia ser usado para anular o julgamento contra o Bolsonaro, já que foi uma tentativa de golpe, uma tentativa de tirar a vida, assassinar o Alexandre de Moraes. Então ele não poderia julgar, só que não só ele julgou, como ele foi o relator do caso. Bom, que esse vídeo chegue até o nosso querido amigo Cássio Nunes, que vai julgar agora a possibilidade de anular o julgamento contra o Bolsonaro, contra o núcleo, né, duro do Bolsonaro, anular e numa liminar soltar ele e todas essas pessoas que foram injustamente presas. Isso, se a justiça italiana entende alguma coisa de justiça, é isso que o Cássio Nunes deveria fazer, o Nunes Marques, né, deveria fazer. A verdade é que o Alexandre de Moraes está morrendo de medo, sim, de voltar a ser alvo de mais uma Magnitsky. E há muitos rumores e boatos acontecendo que isso se tornou uma probabilidade nas últimas semanas, de que o Alexandre de Moraes volte a ser sancionado, não só ele, como sua esposa, o seu escritório de advocacia, o seu holding lá, o Lex, né, Instituto Lex, volte a ser alvos da Magnitsky. E ele não quer que isso aconteça, obviamente. Então ele tem um plano. Vai usar Bolsonaro como um dispositivo de negociação. A prisão do Bolsonaro é o que ele está ameaçando agora. Ó, se vierem com o Magnitsky, eu prendo o Bolsonaro novamente. Lembrando, nós estamos diante do primeiro caso de prisão domiciliar humanitária temporária na história. Ele deu 90 dias, os 90 dias concluíram na semana passada, e agora o Alexandre de Moraes está usando essa questão da arma para tentar jogar o Bolsonaro de volta na cadeia, ou pelo menos ameaçar para tentar dessa forma segurar uma Magnitsky. Só que ele não contava com uma coisa. A polícia não indiciou Bolsonaro. A polícia do Distrito Federal não indicia Bolsonaro em inquérito sobre arma. E aí, no relatório da polícia, eles falam algo que acaba com essa narrativa do Alexandre de Moraes, que é essa aqui, ó. Investigadores destacam que a arma poderia ter sido recolhida durante a busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o que não ocorreu. Com isso, concluíram que não houve materialidade e conduta dolosa de eventual crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por parte do ex-presidente. Então vamos lá, o que ele está falando aqui? Ó, Alexandre de Moraes,
Você mandou fazer busca e apreensão na casa do Bolsonaro através da sua Gestapo e eles não pegaram a arma. Então, se a sua polícia foi lá na casa dele, ficou lá dentro da casa dele e não pegaram a arma, não pode agora culpar o Bolsonaro por ter uma arma, sendo que ele tem a posse dessa arma. E pior, a arma estava inutilizada. Ela não tinha mais o pino, né, para disparar. Então não tinha como ela causar mal a ninguém. E assim que ela foi encontrada com o sargento que estava levando ela para ser arrumada. O que o Alexandre de Moraes decide fazer? Cara, isso aqui é loucura. Ele pega esse relatório e fala, é mesmo? Então peraí. E manda para o seu despachante, para o seu tarefeiro. Moraes pede nova posição da PGR. Essa porcaria aqui, ó. Não quero entrar nessa porcaria, não. Moraes pede nova posição da PGR. Desgrama. Sobre a apreensão de arma de Bolsonaro em blitz. Polícia Civil indiciou só o sargento. Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal não viu elementos para atribuir crime ao ex-presidente. Posicionamento pode mudar rumo da prisão domiciliar do Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu nesta quarta-feira um novo posicionamento da PGR. PGR, gente, é o Paulo Gonet, é o tarefeiro do Moraes. É um cara que... Hoje nós não temos Procuradoria-Geral da República, nós temos um cara que faz o que o Moraes manda, né? Após a Polícia Civil indiciar o militar do Exército parado em blitz com arma do ex-presidente Bolsonaro. A pistola Glock 9mm estava no carro de Estácio Leite da Silva, que atua na segurança do ex-presidente. O delegado não viu elementos para atribuir crime ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Posicionamento pode mudar o rumo da prisão domiciliar que Bolsonaro cumpre há mais de 90 dias, em razão de seu estado de saúde. Cadê aqui? A defesa do ex-presidente pediu a Moraes que a medida seja prorrogada após o vencimento do prazo dado pelo ministro. Então, o que nós temos aqui? Cara, saudade desse cara, bicho. 90, quanto tempo esse cara tá preso na casa dele? Mas é melhor que tá no presídio. Alexandre de Moraes, ele tá tentando cavar uma prisão mesmo, jogar o Bolsonaro de volta para Papudinha, ou talvez, sei lá, até para Papuda. Mas ele tá fazendo um jogo, o jogo da ameaça. Ó, se vierem com Magnitsky, eu jogo o Bolsonaro no presídio. Porque ele tá com medo da Magnitsky agora. Agora a situação tá muito diferente, o Brasil não vai estar em torno dele, ele não vai ter mais o discurso de soberania, né? Depois dessa desgaste aí do contrato da esposa, recebeu 80 milhões... uísque com Vorcaro, jatinho do Vorcaro, mensagens de visualização única com Vorcaro, visita na casa do Vorcaro, ter trabalhado em defesa da venda do Master para o BRB, junto com o presidente do Banco Central. Então, todo esse universo que foi criado nesses últimos 7 meses mostram que o Alexandre de Moraes hoje não tem apoio do povo. Se vier uma Magnitsky para ele, não vai ter mais a possibilidade de mandar o Lula. Quebrou todas as pontes, né? Queimou todas as pontes que tinha com o governo do Donald Trump. Se vier uma Magnitsky para o Alexandre de Moraes agora, ela vem para ficar, tá? E ela vem com os 2 pés na porta. Então o que ele está fazendo? Ele está usando o Bolsonaro como moeda de troca. Ó, me deixa em paz, senão eu prendo o Bolsonaro. E lembrando que hoje ele sofreu a derrota na Itália, né? A Procuradoria lá do Tribunal Superior de Extradição disse que não vai extraditar a Carla Zambelli, porque o Moraes foi parcial e perseguiu a mulher e é vítima e julgador no mesmo caso, assim como aconteceu em vários outros casos, né? Mas é isso, um abraço, tchau. Donald Trump ataca o crime brasileiro com sanções. E aí, Lula vai surtar? Presta atenção nisso aqui, porque o que eu vou te mostrar agora é totalmente inédito. Gente, jamais aconteceu na nossa história e é de dar vergonha. Os Estados Unidos acabaram de dar um golpe pesado contra o crime organizado brasileiro. Hoje, o Tesouro Americano sancionou uma rede que lavava dinheiro do PCC, a maior facção criminosa do Brasil, e bloqueou mais de 30 milhões de dólares que saíam do tráfico dos Estados Unidos e voltavam para o nosso país. São os americanos fazendo o nosso trabalho, o nosso dever de casa que o nosso governo deveria ter feito e Lula surtando. Leia aqui comigo, ó. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira sanções contra 2 cidadãos brasileiros, 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por supostos vínculos com o primeiro comando da capital, apontado pelo governo americano como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FAC, sigla em inglês,
O PCC representa uma ameaça crescente à segurança nacional dos Estados Unidos por atuar na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em território americano, especialmente na Flórida, além de manter operações em países como Reino Unido, Turquia e Japão. O departamento também considera a facção a maior organização criminosa transnacional da América Latina inteira. Então para pensar, gente, no tamanho dessa vergonha. O crime organizado brasileiro ele cresceu tanto, se espalhou pelo mundo, que ele virou um caso de segurança nacional de outro país. É o retrato de décadas em que os governos petistas deixaram o crime virar uma multinacional sem enfrentar ele de verdade. Porque lembrem, dos 26 anos desse século XXI, quase 20 nós fomos governados por Lula e Dilma, que sempre deram perdões em Natal para criminosos que chegaram a 80% de perdão da pena. Saidinha a rodo. Eles que defendem a desencarceramento, descriminalização, despenalização. Tá aí o resultado. Bora lá para entender essa história. Segundo o Tesouro americano, Shimada liderava o núcleo da organização baseado em São Paulo e fazia a ligação entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais. O órgão afirma que ele, o Shimada, e a sua estrutura movimentaram mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos gerados em várias cidades dos Estados Unidos, usando criptomoedas para enviar dinheiro de volta ao Brasil em benefício da facção. O que eu tô curioso para saber agora, gente, que eu queria ser uma mosquinha para ver a reação, tá lá no ambiente, é qual que vai ser a reação do Lula, qual vai ser a reação do governo Lula. Porque eu tenho certeza de que o Lula está surtando aí com essa notícia. Quando os americanos classificaram as facções como terroristas lá no final de maio, o Celso Amorim, que é o principal assessor internacional do Lula, o principal assessor dele para assuntos internacionais, ele foi até Moscou, num fórum de segurança, e lá ele cravou a posição do governo brasileiro dizendo o seguinte: é um pretexto para a intervenção e é inaceitável. Ele até reconheceu que o crime tem que ser combatido, mas disse que tratar o crime organizado como terrorismo não ajuda, nas palavras dele. Repara, gente, na inversão de prioridade. Diante de uma ofensiva contra o crime que envergonha o Brasil, o reflexo do nosso governo foi se preocupar em proteger a bandidagem contra os Estados Unidos e não em proteger os brasileiros. Ninguém aqui no Brasil quer intervenção estrangeira coisa nenhuma, e nem tem perspectiva disso acontecer, ninguém sério considera isso. Mas tem um jeito simples de não dar nenhum pretexto para ninguém. É só o Brasil combater o próprio crime, com seriedade. Em vez de ficarem de braços cruzados, ou pior, ajudando o bandido, a ponto de quando o Lula ganha, os bandidos comemorarem. Soberania de verdade é um Estado forte, que enfrenta a bandidagem, não um governo que chia quando os outros fazem o trabalho que ele não faz. Quando ele permite que 1/4 do território brasileiro, das famílias brasileiras, sejam governadas por facções criminosas, sejam debaixo da área de influência. É por isso que eu quero ir para o Senado, para endurecer de verdade contra o crime organizado, com leis que botem os chefões dessas facções onde eles merecem, atrás das grades. Enquanto o governo trata ali o crime como um problema diplomático, gente séria trata como o que é. É uma questão de proteger a minha e a sua família. Agora me conta aí, você acha certo o governo brasileiro reclamar quando os Estados Unidos batem no nosso crime organizado? Ou tem que ajudar a bater no nosso crime organizado? Conta aí nos comentários. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.